Em 2017, apenas 2 anos depois de trabalhar como atendente num sebo, eu abri a minha própria loja, o meu próprio sebo. O custo inicial foi de apenas R$ 50. Como atendente, descobri os detalhes de como um sebo fatura e transformei numa fórmula que essencialmente sintetiza estes ganhos para replicar de forma eficaz. A proposta era assumir a postura que eu poderia chamar de empreendedor filósofo, fazendo referência à ideia de rei filósofo, um personagem metafórico que é mencionado na República de Platão. Funcionaria assim. Para cada atividade de empreendimento, haveria uma hipótese filosófica que justificaria a orientação geral das decisões tomadas. A aplicação dessa hipótese filosófica faria o papel de um experimento no mundo real, podendo dar certo ou errado. Se der certo, a orientação das decisões tomadas deveria prosseguir e guiar as decisões futuras. Se der errado, isso poderia mostrar que a hipótese inicial continha uma falha e que precisaria ser corrigida. Isso tem a ver também com uma ideia de Tales de Mileto. Tales era um filósofo grego que queria aumentar a credibilidade de sua filosofia, mostrando que seu modo de pensar é tão eficaz que, se for usado para o propósito de ficar rico, ele será bem-sucedido. Aristóteles contou a história de seu sucesso e de como ele usou o conceito por ele explorado, que chamou de monopólio, para ficar rico. Tales teria criado a ciência do enriquecimento que chamou de crematística. Isso também tem a ver com Nicolas Nassim Taleb. Taleb é também um filósofo, mas é um tipo diferente de filósofo. Taleb é um filósofo do risco. Taleb criou o conceito de antifragilidade. Antifragilidade é uma propriedade de qualquer coisa que, ao sofrer uma tensão, em vez de quebrar, fica ainda mais forte. De acordo com Taleb, o segredo para atribuir antifragilidade a qualquer empreendimento é bolar uma forma de converter as crises e prejuízos em informação para aprimorar a qualidade das decisões. Exemplos disso seriam os seres orgânicos, os músculos e os ecossistemas que podem se adaptar e evoluir. Ao entender o processo de empreendedorismo como uma hipótese de orientação geral das decisões econômicas, no momento em que fizer a correção da hipótese baseado nos erros cometidos, eu estaria não só incorporando na audácia a antifragilidade de Taleb, mas estaria também replicando o projeto de Tales de Mileto. Isso deu muito certo nos 2 primeiros anos, e deu errado nos anos seguintes. O que eu não sabia é que o fracasso do projeto Audácia era inevitável. O fracasso da audácia aconteceu porque o projeto teórico que fundamentava o seu empreendimento violava leis profundas do mercado. E só tarde demais eu percebi isso. O projeto da audácia violava leis tão profundas que jamais foram escritas. O meu projeto estava impossibilitado por uma proibição metafísica tão rigorosa quanto as que regem a termodinâmica e proíbem o moto contínuo. O projeto da audácia era algo como o moto contínuo, uma ideia que parece funcionar, mas que não pode por causa de um detalhe cósmico quase invisível. Esta lei misteriosa, contudo, tem raízes nos estudos econômicos. Esta lei misteriosa é uma consequência não óbvia da hipótese dos mercados eficientes. Mas o que é a hipótese dos mercados eficientes? Aqui, vou tomar a liberdade de fazer uma definição bem informal. Em suma, diz o seguinte: não é possível ser mais esperto que o mercado, pois os preços dos ativos já refletem todas as informações disponíveis. É a hipótese a partir do qual podemos duvidar de todas as promessas para ganhar dinheiro com day trade, ou seja, a de que é possível aprender uma estratégia para ganhar dinheiro comprando e vendendo ações diariamente. Em casos mais extremos, é a intuição que está por trás do ceticismo de quem ouve a história de alguém que, lendo na manchete do jornal a notícia de uma valise contendo R$ 1 milhão disponível para quem quiser pegar, foi até o endereço indicado e pegou e ficou rico. É a intuição que está por trás do ceticismo em acreditar que é possível bolar uma estratégia sistemática para achar dinheiro em qualquer rua de qualquer cidade do mundo e ficar rico com ganhos constantes. E para entender onde essa hipótese se encaixa, eu vou usar o conceito de oportunidade. Todas as hipóteses filosóficas que eu formulei têm a ver com o conceito de oportunidade. A teoria que usei nos 2 primeiros anos tem a ver com o conceito de oportunidade. A teoria mais geral diz que, para prosperar, é necessário tirar um proveito sistemático das oportunidades disponíveis.
Na área que eu escolhi, a expectativa de encontrar livros raros disponíveis nas ruas e camelôs era o modelo de proveito sistemático das oportunidades. Livro raro é o que dá lucro nas vendas online. Livros raros não são como notas de dinheiro, cujo valor é facilmente reconhecido por qualquer um. O vendedor de rua frequentemente não sabe o valor de mercado online do livro que vende. Para descobrir, é preciso ser um especialista no tema do livro ou fazer uma pesquisa no smartphone. Um livro que está sendo vendido na rua por R$ 5 pode valer na internet mais de R$ 100. Colocando este sistema num esquema de retroalimentação, eu comecei uma jornada de crescimento. Quanto maior o acervo, mais eu faturava. Quanto maior o faturamento, mais livros eram comprados e o acervo ficaria ainda maior. Para dar conta de estocar tanto livro, primeiro foi alugado um box de 1 metro quadrado, logo chegou a 2, 4, 6... E no final, o meu estoque chegou a 14 metros quadrados. Este estoque ocupou o box tamanho jumbo, o maior box do depósito. Isso foi o que deu certo nos 2 primeiros anos. A hipótese mais básica que orientava as decisões era a teoria linear de quanto maior o acervo, maior o faturamento. Se assim continuasse, logo eu ocuparia todos os boxes do depósito. Ocupando todos os boxes do depósito, isso me permitiria faturar mais que o depósito. E se eu faturasse mais que o depósito, eu poderia, até mesmo comprar o depósito. Ocorre que a teoria linear da relação entre o acervo e o faturamento era falha. À medida que o acervo aumentasse, seria cada vez mais difícil gerenciar a logística. E chegaria ao ponto dessa tarefa exigir mais do que uma única pessoa. Essa dificuldade iria por um limite ao faturamento. Além disso, se o acervo aumentasse por aquisição de livros não selecionados, a relação entre acervo e faturamento não poderia se manter. Neste momento da história do sebo Audácia, o conceito de oportunidade enfrentou um novo desafio: a oportunidade de recursos humanos. Um colaborador habilidoso é como um valor, não fica disponível para quem quiser. Se alguém talentoso está disponível, é porque existe algo de errado. A partir daqui, eu vou contar a história de 4 colaboradores principais. Todos os nomes serão omitidos. O primeiro colaborador era habilidoso na comunicação visual e insistiu em abrir uma loja em Copacabana. O seu plano era dividir a loja entre um escritório de design e um sebo. Eu era contra, mas não queria perder o meu colaborador. Mas logo ficou claro que não era a motivação racional para o negócio a justificativa desta decisão. Foi a vaidade a fonte de sua vontade. Acreditando ter sido eleito pelo cosmos para o papel de protagonista, este sócio viu no livro O Segredo a revelação de seu credo pessoal. O narcisismo criou a loja. Aqui é importante destacar uma lei da vida e do mercado. Pessoas normais não arriscam. Pessoas normais só fazem o que é seguro e garantido. A aventura é privilégio da vontade temerária que só a doença pode oferecer. É por isso que não se deve esperar que algum talento disponível não venha acompanhado de um vício, de uma doença. Se não houvesse doença, este sócio não estaria disponível. A vontade tira toda a sua energia da doença que motiva os aventureiros. Estes aventureiros não empreendem por motivação racional, não tecem estratégias ou planos, são como forças cegas da natureza. Então, a nova hipótese filosófica é pegar carona nessa motivação doentia, não combater a doença, não tentar curar, mas usar a natureza de sua força como a hidrelétrica num rio. E assim sair do caminho para que seus projetos vaidosos colaborassem com os meus projetos filosóficos. Sem abordagem filosófica, o destino de todos repousa na doença e no acaso. Só por meio da visão global da filosofia é que se pode ver o conjunto dos agentes seguindo seus impulsos como animais. O coelho segue a cenoura, o cavalo segue a alfafa e o macaco segue banana, mas a cenoura, a alfafa e a banana são conduzidas por quem do alto de um monte vê todos os caminhos. Só a filosofia pode transcender a doença e olhar para além dos impulsos fortuitos que nos move, e é por isso que eu decidi me assumir como um empreendedor filósofo. Sem filosofia não há mérito nas decisões, não há escolhas calculadas, não há como escapar do destino trazido pelas doenças e pelo acaso. E assim, pelos 4 anos seguintes, para cada pessoa que encontrava, e cujo talento e habilidade serviram ao propósito da audácia, ela trazia também o seu vício.
e cada vício foi para cada um destes uma força cega que o arrastava para um destino ignorado, um vento que soprava sem inteligência pela superfície das águas, e nestas águas busquei velejar no meu barco. Nenhuma vontade sábia iria se aliar comigo. Todo mundo é uma corrente no oceano, e a sábia navegação é entrar nestas correntes enquanto levar para o lado certo. E quando sair, este é o problema. O custo de sair é tão alto que anula o ganho da entrada. É aqui que o verdadeiro valor de cada uma das parcerias vai cobrar de volta todo o ganho dessa oportunidade. Há uma simetria e cada um destes agentes e colaboradores sempre acabava cumprindo uma lei oculta de conservação de seu valor zero de oportunidade. A seguir vou contar a origem de todas as crises. O primeiro colaborador se envolveu romanticamente com um jovem mitomaníaco viciado em cocaína. Este ato era a continuação inercial de sua vaidade, do seu narcisismo. O narcisismo trouxe a loja, mas o impulso continua operando e trouxe a crise. No desespero de sustentar o namorado viciado, ele deixou uma dívida nos correios. A crise se agravou. Como administrador de imóveis, o jovem viciado tinha acesso às contas dos aluguéis do apart-hotel da rua Pompeu Loureiro. O dinheiro das contas foi usado para comprar drogas. Antes que fossem descobertos, ambos fugiram. O segundo colaborador era empresária e mãe de família. Sem risco de romances tórridos, a audácia estaria segura de nova crise. Ou pelo menos era assim que eu pensava. O grande talento desta colaboradora era ser popular, estabelecer contatos. Com o crescimento do acervo foi preciso mais espaço, e a solução era abrir outra loja. Para viabilizar esta outra loja, foi criada uma parceria com uma empresa de turismo. Mas o mesmo impulso de criar contatos se estendeu às zonas proibidas e trouxe muitas amizades estranhas. E logo essas amizades estranhas trariam a presença de uma comunidade. E alguns estranhos amigos dos amigos estavam participando desta outra empresa, e essa participação levou a uma nova crise. A segunda colaboradora estava ocupando a metade de uma das lojas, mas não estava conseguindo manter os seus custos. A sua empresa sofreu um golpe milionário que comprometeu completamente a sua liquidez. Para resolver o problema, uma velha amiga foi contratada como gerente. Essa seria a terceira colaboradora. Sua missão era negociar a saída da empresária com muita diplomacia. Mas a negociação falhou. A diplomacia foi falha. Mas com a experiência em vender produtos de sua atividade de terapeuta sexual, ela prometia ser uma grande vendedora. A atitude moralista e intransigente para com as falhas seria a esperança de compensar a perigosa flexibilidade moral dos sócios anteriores. Infelizmente, a gerente ficou viciada em intransigência. Da intransigência cultivou ideias fixas de delírio conspiratório. A nova gerente ficou louca e criou a terceira crise. A terceira crise foi causada pela discórdia. A atitude de suspeita paranoica causou conflito entre os colaboradores. A audácia entrou em guerra civil. Para pôr um fim definitivo a todas essas crises, então chegou a vez de uma nova sócia. Neste momento se faz necessário uma explicação adicional. Fez parte das minhas aspirações organizar uma cooperação entre todos os colaboradores para que se autoajudassem. Eu mostrei os modos de operar nesta atividade para ganhar dinheiro e ter uma segunda opção de renda. Trabalhei para articular uma parceria entre aqueles que mais precisavam e a colaboradora mais habilidosa. Eu quis que a nova sócia prestasse ajuda, oferecesse os seus conhecimentos para a causa de todos. Mas a inimizade coletiva, perpetrada pela discórdia, destruiu tudo. O padrão em comum de todos estes colaboradores é que todos eles estavam facilmente disponíveis. Não foi preciso atrair ninguém com salário milionário ou privilégios especiais. Essa nova sócia, diferente dos demais, tinha um faturamento muito acima da média por causa de sua excepcional habilidade em achar livros raros. Essa sócia se tornou uma grande promessa. O seu fervor religioso iria garantir a máxima integridade moral. Talvez a religião seja a solução para evitar a loucura. Pela primeira vez, a audácia tinha uma esperança concreta de decolar. Essa sócia também era dominada por uma compulsão, a compulsão de adquirir acervos. O problema é que essa compulsão se tornou incontrolável. Adquirir livros raros se tornou um fim em si mesmo. Não havia tempo para entender se toda essa compra fazia sentido.
O dinheiro entrava e saía de modo tão turbulento que não dava tempo de ter uma planilha atualizada. Sem qualquer tipo de capital de giro, a Audácia estava seguindo um caminho de retroalimentação acelerada. Este estado de coisas causou uma dificuldade colateral. Um acervo precisa de organização. A organização eficaz exige muito tempo de esforço e dedicação. A velocidade com que os livros entravam era muito maior do que a minha capacidade de organizar o acervo de modo eficiente. E o método mais eficaz era a ordenação numérica por ordem de cadastro. Não tardou para que uma desordem incontrolável passasse a dominar a estética do sebo. Tanta compulsão era resultado justamente da perspectiva religiosa. Para uma pessoa muito religiosa, a perspectiva do purgatório depois da morte é uma realidade. E purgatório equivale a um inferno com duração limitada. O suplício purgatório equivale ao sofrimento no inferno. E o prazo de um tempo no purgatório está na ordem de grandeza de séculos ou milênios. Imagine a carga neurótica que estas crenças não exercem no espírito de alguém? Isso significa que para alguém assim, que tem para si uma perspectiva de um futuro de sofrimento e terror depois da morte, a vida presente é muito valiosa. O medo da morte foi intensificado ao máximo. As recompensas precisam ser imediatas. Neste estado de espírito, foram cultivados pensamentos patológicos de morte iminente e busca desesperada por vitaminas salvadoras. Neste estado de espírito, faz menos sentido planejar o futuro. Eu jamais podia imaginar que alguém poderia cultivar tanta dependência psicológica por vitaminas. Mas até aqui essa mesma dinâmica neurótica estava colaborando com o propósito da Audácia. Foi nesse momento que a Audácia deu um passo maior e se mudou para uma mansão de 12 quartos. Foi nesse momento em que os negócios da Audácia foram expandidos para investir em leilões online. Nesta mansão eu iria retornar ao antigo plano que foi aplicado no depósito. Cada quarto cumpriria a função de um box do depósito. E então eu poderia ter a chance de comprar a casa. A diferença do primeiro plano é que, com a participação da nova colaboradora, eu teria um acervo mais seletivo. A falta de mão de obra, que se tornou um gargalo na versão do projeto anterior, deixaria de ser um problema. A desordem da loja de Copacabana poderia ser finalmente resolvida com este espaço estendido para manobrar a organização. Contudo, aconteceu uma coisa inesperada. Houve então um momento em que tudo se inverteu. As coisas deixaram de seguir uma direção promissora para rumar em direção à catástrofe. Para entender como isso aconteceu, temos que entrar em detalhes sobre como era a vida social dessa sócia e quais tipos de influência estavam formando a sua mentalidade. Como religiosa fervorosa, ela mantinha contato com um ambiente fortemente espiritual. Canais de YouTube e grupos de WhatsApp, onde gente muito envolvida com crenças extremas estava sempre promovendo ideias fanáticas. O gatilho do caos que tomou conta de todos os envolvidos foi a derrota eleitoral de Bolsonaro. Entenda, eu também sou de direita, mas nunca imaginei que a derrota de Bolsonaro seria um sinal de um apocalipse vindouro. Mas grande parte desse mundo de influências acreditava justamente nisso. Expectativas desesperadas de Terceira Guerra Mundial e golpe comunista alimentou a histeria geral. O resultado foi que o imaginário desta sócia foi aprisionado por um sentimento geral de emergência. Sem nenhuma perspectiva de futuro, ela usou todo o dinheiro disponível para comprar vitaminas e cursos online para ganhar dinheiro rápido. O consumo de vitaminas se tornou tão compulsivo quanto a de um viciado em crack. A busca incontrolável por dinheiro rápido estimulou uma atitude perdulária de dívidas. Se ela chegou a ter 3 vezes o valor do aluguel, nos dias do vencimento ela estava com dívida. A esperança de segurança pela expectativa de integridade moral virou um risco de comportamento suicida, motivado pela histeria apocalíptica. Mas é verdade que outros fatores também contribuíram. Todo o meu projeto foi concebido na base de que cada um de seus colaboradores estaria motivado pelo próprio interesse seguindo suas expectativas racionais. Mas o vencedor do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, já havia mostrado sua descrença nisso. Não podemos assumir que as pessoas sempre agem por expectativas racionais.
E em se tratando de integridade moral, o religioso facilmente cai na armadilha de duvidar da legitimidade de seus próprios interesses sem compreender o conjunto global em que suas ações se encaixam. Como, por exemplo, a última sócia tendia a fazer negociações muito desfavoráveis para adquirir acervo para os leilões. Num deles, prometeu 50% de participação no faturamento para uma amiga, só pelo fato desta ter indicado o comprador. O resultado disso foi muito desastroso. O interesse individual justificado poderia ter salvo a audácia do suicídio coletivo, que é, afinal de contas, o que aconteceu, principalmente com as pessoas mais orientadas pela integridade moral. Pessoas que praticaram um autossacrifício desnecessário porque não entenderam a causa legítima de seus interesses. As implicações desastrosas desse autossacrifício destruíram o projeto da audácia. E este foi o fim de um projeto. As lojas foram perdidas. O despejo da casa se tornou um futuro possível. A conclusão final foi a de que a soma da inteligência de todas as decisões dos agentes colaboradores anulou todos os ganhos de sabedoria da abordagem filosófica. Cada um desses colaboradores visava objetivos muito mais imediatos em contraste ao alcance da minha visão. Como oportunidade, todos estes colaboradores foram superestimados como se fossem ativos baratos esperando valorização futura. Mas o preço de todos já estava dado pelo mercado. Fui uma vítima dessa ilusão, porque eu não sabia que, em um nível mais profundo, eu estava tentando ser mais esperto que o mercado. O meu desastre foi colidir com as consequências não intuídas, que eram derivadas da hipótese dos mercados eficientes. Este vídeo é uma tentativa de capitalizar com esse fracasso. Talvez eu consiga agregar um elemento de antifragilidade a todo o meu sistema. Se este vídeo me permitir lucrar com os meus erros, então eu poderei corrigir e retomar o projeto. Curta, se inscreva e compartilhe, e daí a audácia não morre, fica mais forte.